Nós estamos nessa série de mensagens que estamos chamando de reconstruindo o nosso lar, reconstruindo a nossa família, reconstruindo as nossas emoções, reconstruindo a nossa alma. E hoje eu quero olhar para a vida de José, lá em Gênesis capítulo 50. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 50. Já no final do livro de Gênesis, para você que não tem tanta familiaridade com a Bíblia, Gênesis é o primeiro livro das Escrituras Sagradas. Lá no início da Bíblia. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 50. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dessemos o seguinte recado: peço-lhe que perdoes os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Vamos orar mais uma vez? Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Se imagine agora derramando a sua alma diante de Deus, derramando o seu coração diante do Altíssimo, pedindo para que Deus, nessa noite, nesse momento, revele todo o rancor, toda mágoa, todo o ressentimento que porventura exista dentro de você, dentro da sua alma, lá no mais interior do seu ser. Esses sentimentos que às vezes se alojam na nossa alma, nós nem sempre conseguimos constatar que está lá. Então é por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos mostre, que traga à tona, que traga até a superfície do nosso ser. Então, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis aqui a nossa alma, eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa mente, eis aqui o mais profundo do nosso ser. Nós estamos agora diante de uma história dramática, uma história difícil muitas vezes de ser lida, porque essa história está imbricada com sentimentos de rancor, de ódio, mas também com sentimentos de perdão, de graça, de bondade, de amor da tua parte. Então, Senhor, que o Senhor nos reconstrua, que o Senhor nos cure nessa noite. Que o Senhor traga mais uma vez uma nova chance do nosso espírito se encontrar com o perdão, com a graça, com o amor, com a restauração. Que assim seja, Senhor. Que a nossa alma não mais esteja pesada, sufocada, cheia de entulhos causados pelo ressentimento, pela falta de perdão, pela mágoa, pela tristeza profunda, pelo rancor, pelo ódio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor limpe a nossa alma nessa noite. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Se eu fosse dar um tema específico a essa reflexão, dessa série de mensagens, eu daria o seguinte tema específico: José
uma vida sem ressentimento. Eu vou repetir. José, uma vida sem ressentimento. Quando nós olhamos para a vida desse grande homem, que os estudiosos dizem que foi uma espécie de tipo ou de representação de quem seria Jesus lá na frente, lá no Novo Testamento, por causa de toda a vida que José teve, da bondade que ele demonstrou, das ações que ele desenvolveu, apesar do caos que ele vivenciou no seio da sua própria família. Então, quando nós olhamos não apenas para a vida de José, mas para o final da sua vida, ou pelo menos o relato final acerca da sua vida, conforme registrado aqui em Gênesis 50, nós imaginamos, gente, olha bem, eu acredito que muitos aqui, ou a grande maioria, já leu esse texto bíblico. Mas o que parece é que nós temos a impressão de que José demonstrou perdão para com a sua família, especificamente para com seus irmãos, apenas aqui nessa cena. Apenas aqui nesse momento que aparentemente, não é, olha bem gente, não são os irmãos dele necessariamente que pedem perdão a ele. Não necessariamente. Eles usam aqui a figura do pai, a figura de Jacó. Eles usam a força moral de Jacó para dizer assim a José: José, olha, apesar daquele mal que nós fizemos a você, apesar de todo o insulto, de todo aviltamento, de toda a humilhação que você vivenciou por nossa culpa, por causa de termos odiado você e vendido você e desprezado você, apesar de tudo isso, o nosso pai, que já está falecido, escreveu numa carta um pedido para que você nos perdoasse. Então, gente, parece para muitos de nós que José exerce o perdão apenas aqui. Mas é exatamente o contrário. Nós vamos ver então na vida de José que a vida dele, na verdade, desde quando ele sai, desde quando ele é vendido pelos irmãos, desde quando ele sai quase que enxotado da terra dos seus parentes, e sai aí errante pelo mundo, tentando se estabelecer em algum lugar, literalmente sozinho, solitário, cheio de expectativas, de medo. Eu imagino na mente de José, na cabeça de José, o que é que seria do amanhã dele, o que é que ele faria amanhã. Era inesperado, gente, literalmente inusitado. O que é que esse homem ia fazer na vida? Então, desde quando ele sai da terra dos seus parentes, desde quando ele sai do aconchego dos seus pais, o que parece é que a vida desse homem é uma sucessão de bondades. É impressionante. Parece que nós estamos, na verdade, diante de um anjo, mas não é. Nós não estamos diante de um anjo. Nós estamos diante de alguém de carne e osso, como nós. José, então, é gente como a gente. José não tinha nada, essencialmente, de diferente em relação a nós. Nada. Ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Por exemplo, Gênesis capítulo 41 nos diz assim, se você quiser me acompanhar, um pouco antes aí do texto de Gênesis 50. Gênesis 41, os versículos 50 a 52 diz assim. Gênesis 41, 50 a 52 diz assim: antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao versículo 52. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Os estudiosos vão dizer que se você quiser entender um pouco dos personagens da Bíblia, é só você perceber, por exemplo, a fala deles. O que é que eles falam? E de maneira mais específica ainda, nós conseguimos perceber o interior da vida de José quando ele dá aqui o nome para os 2 filhos dele. Então o que é que acontece aqui? José
já tinha se transformado no vice-governador, ou no vice-presidente, vamos dizer assim, do Egito Antigo. Por conta dele ter revelado os sonhos que Faraó havia tido, ele então recebe graça, vamos dizer assim, ele é favorecido, honrado pelo Faraó, ao ponto do Faraó dar para ele o segundo lugar no trono. O Faraó chega a dizer então, depois de mim, José, você é o que mais manda aqui na terra do Egito. Então aqui ele já estava casado, já tinha constituído família, e ele dá então o nome aos seus 2 filhos que haviam nascido. Gente, perceba que o nome dos filhos revela um pouco o que José é no seu mais interior, no seu interior do seu ser. A Bíblia vai dizer então, desde que José sai da terra dos seus pais, até o final aqui no Gênesis 50, que Deus estava constantemente com José. Vai repetir isso constantemente. E Deus estava com José. E Deus estava com José. Mas perceba que o texto bíblico não está dizendo apenas que Deus ia acompanhando José para onde José ia. Não é apenas isso. Não é apenas a noção de que Deus é onisciente, de que Deus está em todos os lugares. Não é apenas isso. A ideia é de que não apenas Deus estava com José, mas também José estava com Deus. Onde quer que ele fosse. Acontecesse o que acontecesse. Na tristeza ou na alegria, no caos ou na bonança, na tempestade ou no sol, no dia de sol, em qualquer momento. Deus estava com José e José estava com Deus. Eu acredito, gente, que foi isso que fez com que José não desenvolvesse essas doenças da alma, esses vícios tão perigosos, que nós podemos chamar aqui de ressentimento, por exemplo. O que é o ressentimento? O ressentimento é mágoa. Mágoa. Ressentimento é mágoa. Ressentimento é rancor. Ressentimento é aquela dor não tratada. Dor essa muitas vezes causada pelas pessoas mais íntimas a nós. Dor essa causada por pai, mãe, avô, tio, tia, cônjuge, filho. Porque como nós vimos falando aqui nessa série de mensagens, a família é o espaço onde possivelmente nós mais aprendemos a amar, mas também o espaço onde potencialmente nós mais aprendemos a odiar. Você sabia que os assassinos em potencial, os bandidos em potencial, os psicopatas em potencial, os maníacos em potencial, o serial killer em potencial, começam a desenvolver essas posturas dentro da sua própria casa. Não é quando eles chegam na cadeia por terem cometido esse ou aquele crime. Eles começam a desenvolver dentro de casa. Isso é comprovado já. Dentro de casa. Vamos fazer um contraste aqui, por exemplo, entre a vida de José e outro personagem bíblico. Para nós percebermos como o ressentimento ele tem um poder devastador. Vamos olhar, por exemplo, para Caim. Um personagem conhecidíssimo. O que é que acontece com Caim, gente? Caim é o primeiro de um dos 2 filhos de Adão e Eva. Os primeiros filhos, vamos dizer assim, da face da terra. Caim e Abel. Nós vemos ali então que por conta de mágoa, de ressentimento, de rancor, Caim mata Abel. É isso que acontece. Foi isso que aconteceu ali, claramente. Mas a minha questão é a seguinte, gente. A minha questão com ressentimento, e em especial com José, não é apenas que nós precisamos perdoar. Todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos disso.
A minha questão não é apenas essa. A pergunta que eu faço é: o que é que nós podemos desenvolver quando nós não perdoamos? O que é que nós podemos desenvolver em termos de ações, de cultura? Como é que nós vamos desenvolver os nossos relacionamentos quando nós levamos o ressentimento dentro do coração? É essa a pergunta que eu tenho que fazer. Porque, gente, todos nós sabemos que nós precisamos perdoar. Todos nós sabemos. A minha pergunta então é: uma vez que nós ainda não aprendemos a perdoar, e que nós carregamos dentro do nosso coração o ressentimento, o que é que esse ressentimento pode construir no dia a dia? Ou quais as marcas nefastas que o ressentimento pode ir deixando ao longo da nossa caminhada? Essa é a minha questão. Por isso eu faço aqui um contraste entre José e Caim. Porque a Bíblia vai dizer que por onde Caim foi, a partir do momento que ele matou o seu próprio irmão, por onde ele foi deixando marcas desastrosas. Ao ponto de, no livro de Gênesis mesmo, a Bíblia começar a dizer que a semente de Caim, gente, preste atenção nisso, isso é muito forte. A semente de Caim era a semente do mal. Até a geração seguinte de Caim. Não só ele, mas o que veio depois dele, filho. O que ele foi construindo ao redor de si. Foram tendo a marca da mágoa, do rancor, do ressentimento, do ódio. Essa coisa vulcânica, às vezes, dentro de nós, que nós não conseguimos controlar. Então, gente, cabe aqui essa pergunta a nós. Será que nós estamos deixando ao longo do nosso caminho essas marcas negativas por conta de ressentimento ainda não tratado dentro do nosso coração? Será que o que aconteceu lá atrás na nossa vida, quando nós éramos pequenos, por meio de alguém que nós amávamos, como tio, tia, avô, avó, primo, prima, tem nos trazido até hoje aqui, nos motivado, mas tem deixado marcas negativas por onde nós andamos? Tente perceber isso. E tente perceber com urgência, porque a vida está passando. Percebe isso, gente? A vida está passando. A vida está passando. E se nós não permitirmos Deus sondar certos espaços dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, a vida vai passar e nós vamos deixar marcas negativas nessa vida. Deixar marcas negativas na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos tios, primos, na vida dos amigos, no ambiente de trabalho, seja onde for. Porque a gente não consegue perceber, gente, mas muitas vezes nós estamos sendo movidos, impulsionados, levados pelo ressentimento, pela mágoa, pelo rancor, por esses vícios da alma. Então, voltando para José, fiz apenas aqui um contraste para nós destacarmos ainda mais o que Deus estava fazendo na vida de José. Então, a vida de José foi marcada pela presença de Deus. Por isso ele foi um homem que conseguiu viver sem ressentimento. Venceu a mágoa, o rancor. Mas surge outra pergunta. De que maneira nós podemos de fato testificar que José viveu sem ressentimento? De que maneira nós podemos demonstrar então, olhando para a vida dele mesmo, que esse homem viveu sem ressentimento, apesar de tudo que acontecera? De que maneira podemos então olhar para esse personagem e comprovar de que ele, apesar de tudo que os seus irmãos fizeram, ele conseguiu viver acima dessas coisas, acima. Eu escolhi então aqui 3 características da vida dele. Poderia escolher tantas outras, mas eu escolhi 3,
para ficar mais didático para nós entendermos. A primeira forma de demonstrarmos, então, que José de fato viveu sem ressentimento é por causa da confiança. Confiança. Confiança de José em Deus. Perceba aqui, gente. Confiança de José em Deus. José é o testemunho de uma vida trágica, eu poderia dizer. José é a demonstração de uma vida a priori, se você olhar apenas o início da vida dele, de uma vida trágica, de tragédia. Quando você começa a ler a vida dele, diz assim, poxa vida, parece que esse menino é tão longe, mas a vida dele acabou assim. Fim, acabou a vida dele. Tragédia, drama. A vida dele caberia de fato muito bem num roteiro de cinema, muito bem. Tragédia. Por isso que existem aí por fora aí tantas peças de fato, tantas peças de teatro retratando a vida de José. Mas se nós pararmos apenas no início, de fato, seria um drama. Mas nós temos que ler a vida de José como um todo. Até o fim, no Gênesis capítulo 50. E perceber que de fato o que moveu esse homem foi a confiança que ele tinha em Deus. E isso aqui, gente, mais uma vez, pode parecer muito óbvio. Confiar em Deus, tudo bem. Mas, gente, pense aqui comigo um pouco. Vocês concordam que José tinha todos os motivos para gerar um ressentimento no coração em relação a Deus, em primeiro lugar? A Deus. E a fé dele começar a se esfriar. E ele começar a virar as costas para Deus e dizer assim, olha, esse negócio de Deus não existe. Não existe esse negócio de Deus. Isso é uma invenção. Meu pai foi que inventou. Minha mãe inventou esse negócio de Yahvé, de Deus criador dos céus e da terra. Isso não existe. Se Deus existisse, eu não estaria agora aqui, escravo. Eu não teria sido vendido pelos meus próprios irmãos. Percebe, gente, que José vivencia o que muitas vezes, em uma outra proporção, nós também vivenciamos. Os dramas da vida. Sim ou não, gente? Ou vocês não vivem dramas? Todos nós vivemos, né? A nossa vida, muitas vezes, poderia ser até um tema de novela, de teatro, de cinema. Eu conheço pessoas que eu digo assim, rapaz, poxa vida. Que vida! Cheia de atropelos, de tropeços, cheia de altos e baixos, mas assim é a vida humana, né, gente? A vida humana é assim mesmo. Ora nós estamos muito bem, ora não estamos tão bem, ora estamos no auge da nossa vida, ora nem tanto. Mas a minha questão é, apesar de tudo, José continuou confiando em Deus. E se ele conseguiu, apesar de tudo, continuar confiando em Deus, nós também poderemos. Mas aqui surge uma outra questão, que é o principal destaque que eu quero fazer nesse ponto aqui. É nos momentos de dramas, de tragédias, nos momentos mais difíceis da nossa vida, que nós podemos aprender melhor quem Deus é. Porque vocês vão concordar comigo, gente, que muitas vezes nós temos uma visão um pouco de mundo colorido da criança em relação a quem Deus é. Nós construímos um Deus que não é de fato o Deus da Bíblia. Nós vamos desenvolvendo uma imagem de Deus que não é de fato a imagem dele, até enfrentarmos um momento difícil. Então, o momento difícil, o momento do deserto, o momento do drama, é uma oportunidade para nós entendermos de fato a face de Deus. Entendemos quem Deus é. Tentarmos descortinar melhor quem Ele é, para que Ele se revele também de maneira mais especial para nós. Foi exatamente o que aconteceu com José. Eu fico imaginando assim, José lá, se debatendo, tentando entender esse Deus que os seus pais ensinaram para ele quando ele era pequeno. Ele tentando entender, peraí Deus, eu não estou entendendo.
Como pode acontecer comigo isso? Eu nunca fiz mal. Eu sempre busquei obedecer meus pais. Como o Senhor permite que aconteça isso comigo? Foi uma experiência semelhante também, gente, a que Jó teve. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz que Jó era o homem mais justo da face da terra, mais justo. Ao ponto de Satanás ficar tão inquieto com isso, chegar no alto céu e pedir autorização a Deus para ir mexer lá com Jó. Aí Deus diz, tá bom, você vai, mas só vai até tal ponto. Desse ponto para lá você não passa. Aí Jó foi lá, aí Satanás foi lá bulir com Jó. Aí começou a mexer na vida dele, causou aquele estardalhaço que todos nós conhecemos. Mas perceba, gente, que esse deserto na vida de Jó foi uma oportunidade para ele amadurecer a visão dele sobre Deus. Não era mais aquela visão infantil, coloridinha, inocente, ao ponto dele chegar em Jó 42, já no final do relato do livro, e ele dizer assim, gente, talvez um dos versículos mais lindos da Bíblia. Antes, lembram? Eu te conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Gente, a gente se arrepia todinho com esse negócio. Estremece o ser da gente com isso. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei melhor quem o Senhor é. Agora eu caminho de fato sabendo quem o Senhor é. Essa é a grande oportunidade, gente, que Deus nos dá. Mas isso exige confiança. Porque se nós não confiarmos em Deus em meio às tempestades, nós o abandonaremos. Nós vamos deixá-lo. E vamos perder a grande oportunidade de nós nos aproximarmos mais dEle, aprendermos mais dEle, amarmos mais a Ele, andarmos mais perto dEle, sermos enchidos por Ele. Amém? Segunda característica da vida desse homem que conseguiu vencer o ressentimento apesar de tudo, esse homem que conseguiu viver livre das amarras, da mágoa e do rancor. A primeira característica é a confiança. A segunda é a bondade. 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 Esse homem era bom. Esse homem era bom. E vocês vão concordar comigo que uma das principais implicações ou demonstrações de um coração ressentido é a não bondade. Não é assim, gente? Ou seja, pessoas que nutrem rancor e mágoa no coração dificilmente conseguem ser bondosas. Dificilmente. Quando elas são bondosas, na verdade é para tentar preencher algo do ego delas que elas tanto precisam. Quando elas são bondosas, é porque elas já estão visando quase que imediatamente o troco, a gratidão, o muito obrigado, o eu te devo um favor. Não é assim, gente? É assim que acontece. Isso é uma das implicações de um coração ressentido. Eu não consigo ser bondoso para com ninguém. E nós vemos aqui na vida de José, nós não vamos conseguir ler todos os relatos aqui, todos os capítulos que envolvem a vida dele. Mas eu quero destacar aqui, quando José, ele é escolhido pelo faraó para ser o vice-presidente do Egito Antigo. E Deus estava preparando esse homem exatamente para, talvez, o momento nevrálgico na história do mundo daquela época. A fome. A fome. Então Deus usou um homem como ele, apesar das suas rugas na alma, apesar das dores, mas um homem que conseguiu vencer o ressentimento. Deus usou esse homem então, e a bondade que o próprio Deus colocara no coração dele, para salvar a muitos naquela época. Muitos.
Então, com o dom também de gerenciamento que Deus havia dado a José, com o dom de administração que Deus havia dado a ele, com o dom de liderança que Deus havia dado a ele, ele fez com que o que seria muito pior, ou seja, a fome devastar todo o mundo antigo, poder salvar muitas e muitas e muitas e muitas vidas. É o que ele diz aqui mesmo, no final daqui do relato da vida dele, em Gênesis 50. Meus irmãos, vocês imaginavam que estavam fazendo mal a mim. Vocês imaginavam. Mas Deus reverteu tudo isso em bem, para que por mim muitas vidas fossem salvas. É por isso que José, mais uma vez eu repito, é um espelho do que Jesus seria lá na frente. Apesar da maldade dos homens contra Jesus, apesar da traição dos homens, apesar do aviltamento, da humilhação, apesar de tudo que Jesus havia passado, ele chega a segundos, horas antes de ir para a cruz do Calvário, de que o Pai e Ele mesmo haviam escolhido aquele caminho, o caminho da cruz. O caminho da cruz. E quando ele já estava na cruz do Calvário, ele consegue, não sei de onde tirar forças para dizer o que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ô vida sem ressentimento, hein? Essa vida de Jesus. Fala sério. Que vida sem ressentimento. Pai, perdoa-lhes, porque eles são cegos pela maldade. Eles foram cegados pela inveja, pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. Por isso eles não sabem o que estão fazendo, porque eles estão cegos de ódio. Perdoa-lhes. É isso que nós vemos na vida de José, bondade. Mas essa bondade, gente, não pode ser produzida por nós mesmos. Porque uma bondade produzida por nós mesmos, ela vira uma bondade fake, falsa. Uma bondade forjada. Uma bondade mentirosa, na verdade. Porque essa bondade que você faz algo para o outro já visando o retorno. Então essa bondade divina, ela é um desafio para o homem, para o ser humano. Porque é aquela bondade que você se satisfaz, não se o outro disser obrigado. Você se satisfaz pelo fato de você ter sido bondoso. Ponto. Essa é a nossa satisfação, ela está aí. É você dormir, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Senhor, obrigado. Porque apesar de tudo, do que eu já sofri nessa vida, eu pude agir com bondade para com aquela pessoa. Isso é de Deus. Isso é de Deus. O seu retorno já é esse. O meu retorno já é esse. O fato de nós termos feito o bem. E lá de cima o pai está fazendo assim, ó, aplaudindo. É isso, meu filho. É isso, você entendeu. Essa é a segunda característica que demonstra que José de fato conseguiu vencer o ressentimento. A primeira é já se perderam. Confiança. A confiança. A segunda característica, a bondade. E a terceira e última, a misericórdia. De que maneira então nós conseguimos testificar de que José foi um homem que venceu o ressentimento? Primeiro, através da confiança em Deus. Segundo, através da bondade para com todas as pessoas. E por fim, por causa da misericórdia que ele exerceu, principalmente para com seus algozes, para com seus irmãos. Aí a gente volta lá para Gênesis 50. Vocês já sabem que a misericórdia, trocando aqui em miúdos, sendo bem sucinto, misericórdia é quando nós não recebemos aquilo que nós merecíamos receber. Isso é misericórdia. Misericórdia, então, é quando nós merecíamos o castigo, a justiça, a sentença de morte, a prisão. É quando nós merecíamos a retaliação do outro.
Aí a misericórdia diz, apesar de você merecer tudo isso, eu vou te dar exatamente o contrário. Eu vou te dar o perdão, eu vou te dar o amor. Eu vou te dar uma carta de alforria, para que a gente consiga mais uma vez continuar a conviver juntos. Porque sem misericórdia, gente, olhem para mim, sem misericórdia ninguém vive. Ninguém vive. Por isso Jesus disse, sejam misericordiosos uns para com os outros, porque senão não tem vida na face da terra. Seja misericordioso. Porque ele diz, com a mesma medida que você medir os outros, você também será medido. Ou seja, se você não exerce misericórdia, os outros também não exercerão misericórdia sobre a sua vida. É isso. Então me permitam ler o texto bíblico mais uma vez, e eu estou caminhando para o fim. Versículo 16, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. José chorou. Eu fico imaginando aqui a seguinte cena, gente. É como se José estivesse diante agora, talvez, do maior teste da sua vida. Porque é como se ele estivesse diante da grande oportunidade. Se ele fosse um homem mau, ele teria planejado isso talvez durante toda a vida dele, se ele fosse um homem mau. Se ele fosse um homem marcado pelo ressentimento, pela mágoa, pelo rancor, ele estaria aqui arquitetando, maquinando exatamente o dia desse momento. É como se ele estivesse dizendo assim, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Agora sou eu que vou dar o troco. Vocês estão aqui agora se ajoelhando aos meus pés, conforme eu sonhei lá atrás. Lembra que eu sonhei? Que vocês iriam aqui se ajoelhar, e vocês estão se ajoelhando diante de mim. Imagina se José tivesse pensado isso. Ele até poderia. Como a gente diz lá no Nordeste, porque ele não tem sangue de barata. Ele é ser humano. Mas aí vem, gente, aí vem o milagre dessa fé. O milagre dessa fé que a gente vive é exatamente esse. Essa fé faz algo que a gente não consegue compreender. Como é que você compreende isso? Não dá para compreender. É sobrenatural. É de fato sobrenatural o que essa fé faz. Então José chora, porque ele lembra do que aconteceu, claro. Começou a vir aqui a cena, as imagens na mente dele. Ele sendo odiado pelos irmãos, sendo vendido pelos irmãos, chegando lá no Egito sozinho, perdido, apenas, entre aspas, com Deus. Apenas, entre aspas. José chora, porque ele está aqui também no auge do teste maior para ele. Do teste. Aqui, de fato, é o teste para ver se ele venceu ou não o ressentimento. É aqui. Aí olha a resposta dele, gente. José, porém, lhes disse, versículo 19, não tenham medo, não tenham medo. Estou eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esse é o tipo de rapaz que eu queria que casasse com minha filha. Eu vou orar, Deus dá a Rebeca um marido como José. Caba macho, rapaz. Caba macho. É esse homem que viveu sem ressentimento. Esse homem que conseguiu perdoar os seus algozes, aqueles que mais o maltrataram,
porque ele andava com Deus, porque ele estava perto de Deus, mas também porque ele escolheu não abraçar a mágoa, o ressentimento e o rancor. Ele escolheu o melhor caminho. Ele escolheu, então, deixar para a posteridade essa imagem que nós temos dele. Quando a gente fala em Caim, por exemplo, na mesma hora, aqueles que conhecem um pouquinho da história bíblica, aquele que matou o irmão. Está vendo a marca que fica? Aquele que saiu destruindo tudo depois de que matou o irmão. Aquele lá carregado de ressentimento. Sei, Caim. Quando a gente fala em José, o que é que nos vem à mente? Aquele que foi traído, mas venceu o ressentimento? Sei, José, grande homem. Qual é o caminho que nós vamos escolher então nessa noite? A bola está conosco agora. O testemunho de José está aqui para servir de exemplo para nós de que é possível nós vencermos o ressentimento, nós vencermos a mágoa, nós vencermos o rancor, nós vencermos as dores que foram impingidas em nós e a nós quando nós éramos menores. Vamos orar. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Quero chamar o grupo aqui, por favor. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Esse é um momento de oração. Um momento onde você se coloca diante do Senhor, diante do Altíssimo. Onde você pede mais uma vez, como eu falei no início, para que Deus sonde o seu coração. Para que Deus sonde o mais íntimo do seu ser. Para que você peça a Deus que traga até a superfície da sua alma, do seu ser. Se há algum caminho mau, se há algum ressentimento, se há algum rancor, se há alguma fagulha de mágoa, peça para que Deus traga isso à tona agora. E peça para que Ele cure também. Para que Ele ajude você a perdoar. A viver acima disso. Confie em Deus. Confie de que Deus está tratando de tudo. Confie de que Deus é o Senhor da justiça. De que Ele é quem fará a justiça. José tinha a oportunidade de se vingar, de retaliar, de jogar na cara, de puxar o tapete, de mandar prender. Mas ele escolheu a misericórdia. Ele escolheu de fato o caminho mais difícil, mas o melhor caminho. Qual é o caminho que nós vamos escolher então nessa noite? Senhor Deus, Tua palavra é maravilhosa, porque ela confronta a lógica humana, ela confronta a lógica dos homens, a lógica do mundo. A Tua palavra é maravilhosa porque ela nos tira da nossa zona de conforto, ela mexe conosco. A Tua palavra nos pede, nos desafia, para que possamos sair de nós mesmos, com os nossos conceitos às vezes mofados, conceitos manchados, valores carregados de ressentimento, de mágoa. Tenha misericórdia de nós, Senhor, a começar por mim, que somos tão pequenos, tão carentes, tão cegos muitas vezes. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a perdoar. Nós queremos reconstruir o nosso lar, o nosso casamento, a relação com os nossos filhos, a relação com os nossos pais. E mesmo que algum desses já tenha morrido, que o Senhor ainda assim
Se houver alguma mágoa no coração por eles, que o Senhor ajude agora a curar, a limpar, a tratar. Que seja assim, Senhor. Dê-nos uma alma livre, uma alma plena de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de bondade. Que seja assim e que assim seja. É dessa forma que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Amém, gente. Deus é bom. O amor de Deus dura para sempre. Amém. O amor de Deus dura para sempre. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos diante agora também de uma grande oportunidade que temos de exemplificar um pouco melhor também o que acabamos de ver na vida de José. A ceia do Senhor é exatamente esse exemplo do que é não viver ressentido. Porque a ceia é um grande exemplo de perdão, de amor, de misericórdia, que Deus exerceu para conosco em Cristo Jesus. Isso é a ceia. Caso você deseje fazer parte conosco aqui desse momento, como nos diz a Escritura Sagrada, todos aqueles que um dia confessaram que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, estão aptos a ceiarem conosco. Então, se você tem essa plena consciência de que caminha com Jesus e que é um seguidor de Jesus e que é um discípulo dele, você pode então compartilhar deste momento conosco. Mas um pouco mais que isso, nós acabamos de orar sobre essas relações, talvez conturbadas, que nós estamos desenvolvendo. E a ceia do Senhor também é essa oportunidade que nós temos de reavaliar o coração, perceber a temperatura do coração, como é que está o coração, se está na sintonia do amor ou se está na sintonia da raiva, do ressentimento, do ódio, do sentimento de vingança. Então essa é uma oportunidade. Eu quero que você ore, não mais de cabeça baixa ou olhos fechados, mas uma oração mais interior aí, você e Deus agora. Caso haja algo de ressentimento de você contra alguém, trabalhe agora, peça perdão a Deus nesse momento. Faça isso. Eu quero convidar as pessoas que vão nos ajudar, por favor, a distribuir os elementos. Quero convidar o presbítero Eli, por favor, que venha mais uma vez aqui, para fazermos juntos aqui esse momento da ceia do Senhor. Então, caso você queira fazer parte conosco desse momento, o pão será agora distribuído e logo depois o cálice. Participe conosco então, por favor. Enquanto nós cantamos, vamos distribuir então. Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Vou deixar aqui de vocês, aqui. Estranho aqui. Este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar.
Amém. Por acaso alguém que deseja participar conosco desse momento, mas não recebeu o pão, por favor, levante um dos seus braços para nós irmos até você. Muito bem, muito bem. A palavra do Senhor nos diz que na última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, ceia essa que anteveu, precedeu o momento da cruz, o momento quando ele iria para a cruz, para a sua agonia maior. Ele ceiou então com os discípulos, e ele tomou um pão, queria representar então o seu próprio corpo. Corpo esse, gente, percebam o que está por trás aqui dessa verdade bíblica. Corpo esse que marcaria o que é viver acima do ressentimento. Porque eu costumo dizer que nós olhamos para Jesus buscando esse Jesus híbrido, né? Homem e Deus. De fato ele é e foi homem e Deus. Sim. Mas nós não podemos esperar que Jesus fez o que fez apenas por ser Deus. Porque aí era fácil, né? Não, ele perdoou porque ele era Deus, afinal de contas. Ele fez o que fez porque ele era Deus. Tudo bem. Mas tem uma outra forma também de nós observarmos o que Jesus fez. Ele era um homem que vivia cheio do Espírito Santo. Assim diz a palavra de Deus. Que ele era um homem suscetível aos mesmos tormentos humanos que nós. É tanto que o texto sagrado nos diz que ele foi tentado pelo próprio Satanás. Tentado pelo próprio Satanás. Então o que é que Jesus nos mostra? Que é possível sim, nós, seres humanos, uma vez que nascemos novamente, uma vez que andamos no Espírito Santo, apesar das dores, dos infortúnios, das tempestades que vivenciamos aqui nessa vida, é possível, quando estamos cheios do Espírito Santo, vivermos acima do ressentimento. Vivermos nessa sintonia com o perdão, com a liberdade de espírito, com a paz de alma. É possível. Então, isso aqui representa o que é viver acima do ressentimento. Nós vamos orar e logo depois nós vamos comer juntos o corpo de Jesus representado. Senhor, obrigado mais uma vez pela força do Teu Espírito Santo. Obrigado porque não temos como falar de tudo o que falamos sem tocar, mencionar o nome do Espírito. Porque Ele de fato é essa força do Senhor operando em nós, nos ajudando a sermos tudo que Jesus foi. Então o Espírito Santo nos dê essa força, nos dê esse poder, nos dê essa motivação de conseguirmos perdoar, vivermos livres, vivermos acima do ressentimento, sem rancor, sem ódio nos olhos, que assim seja. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu corpo, moído por nós. Amém e amém. Comamos juntos. E tendo dado graça, o Senhor também nos convida para também tomarmos o vinho e celebrando a nova aliança que Ele estabeleceu por nós. A gente vivia sempre carregado, sem esperança alguma de vida. Mas através do sangue derramado de Cristo ali na cruz do Calvário, Ele nos trouxe essa liberdade. Então a gente não precisa ficar mais preocupado. Como é que vai ser? Está tudo pago. O Senhor já pagou um alto preço pelos nossos pecados. É por isso que nós vamos nos preparar nesse momento para a gente também tomar o cálice do Senhor. Tem um cabelo aqui, ó. A banda lá embaixo também ali.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir com misericórdia. Nós te amamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe Teu amor fluir, com misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. No dia que o Senhor Jesus estava ali com os seus discípulos, eles não tinham a menor ideia do que estava para acontecer. Naquele momento tão especial que Deus havia estabelecido para nos dar o caminho de volta para Deus, e o caminho através do sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. O pastor Ribeiro está falando com a gente desde a noite, desde o início do culto, falando um pouco sobre essas nossas preocupações, esses sentimentos.
E quando você olha para o seu passado, talvez tem tantas coisas que você gostaria de ter feito diferente, queria ter mudado. Não tem como a gente voltar no passado. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Então o nosso presente pode ser diferente, o nosso futuro totalmente diferente, porque o Senhor nos garante. A gente não precisa se carregar de preocupação. A gente pode ter toda a liberdade de chegar diante do Senhor e abrir o nosso coração e falar: Senhor, eu errei, me perdoa, me aceita. E esse perdão, essa garantia, está no sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. Não medir esforços, para vir aqui nos sinalizar o caminho de volta para Deus. E muito mais que isso, Ele deu a sua vida, derramou o seu sangue em favor de muitos. Eu gostaria de fazer um convite especial nessa noite, que você ficasse em pé, nesse momento tão solene, da gente fazer essa memória do que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário, de uma maneira que a gente possa se lembrar do que Jesus fez por nós, mas também olhar para frente com toda confiança, certeza de que o Senhor nos garante vitória através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Vamos beber todo e a gente ora em seguida. Ó Senhor, damos-te graça e te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É a palavra tão pobre que nós temos, mas nós falamos nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor cuidar da gente, Pai. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos prover um caminho de volta para o Senhor. Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, da gente poder ter toda a liberdade de chegar aqui junto com os irmãos, estar diante da mesa do Senhor e celebrar nessa noite a ceia do Senhor, Pai, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue derramado. E obrigado, Senhor, por o Senhor nos tratar como filhos tão queridos, Senhor. É nossa gratidão nessa noite, nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto da imagem que o sangue de Jesus suscita a nós, porque é como se nós tivéssemos sido lavados pelo sangue. E é isso, metaforicamente, o que aconteceu. E quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós podemos nos perceber perdoados, reconciliados com o Pai. Nós podemos nos perceber, nos considerar, mais uma vez, ligados a Deus. Isso é misericórdia. Foi isso que Deus exerceu a nós, por nós, através de Jesus Cristo. Foi isso que José fez, exerceu misericórdia. E é isso agora que nós somos desafiados a fazer assim que sairmos daqui. Confiarmos em Deus, como José fez. Sermos bondosos, apesar de tudo. Apesar das pessoas não merecerem. E sermos misericordiosos, pois assim Deus fez para conosco em Cristo Jesus. Amém, gente? Amém? Que Deus nos dê uma semana preciosíssima, uma semana na sua presença, uma semana de poder, de vitória, de graça, de perdão, de maravilhas na sua presença. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor caminha conosco assim como caminhou com José. Mas também da mesma forma que José fez, nos ajude também a estar com o Senhor, a estar perto de Ti. Porque o que José fez ou deixou de fazer, não foi porque ele era um homem especial apenas, mas foi porque ele quis andar com o Senhor. Ele quis se perceber perto de Ti. Ele quis se agarrar ao Senhor e com o Senhor. Então é isso que nós também queremos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça desse Jesus perdoador, e as misericórdias, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para sempre. Amém e amém. Uma semana de bênção para todos nós. Um beijo no seu coração. Amém. Glória a Deus.